Olá, eu sou a Beatriz, discente do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas e bolsista do Projeto Super. Gostaria de fazer algumas perguntas para você, pode ser? Você tem o hábito de trocar com frequência produtos que você gosta, como roupas, celulares, mesmo ainda estando em condições de uso por mais tempo? Quando a sua roupa ou sapato ficam gastos, você os substitui ou procura usar um pouco mais, reparando-os, por exemplo? O que você faz com as embalagens dos produtos que você consome? Bom, nossas respostas podem levar a algumas reflexões sobre os nossos hábitos de consumo, comportamento e nossa relação com o meio ambiente, não acham? Neste episódio, iremos retratar um tema bastante relevante para a sociedade, que é a economia circular, que mexe muito com os nossos hábitos de consumo, dentre outros comportamentos. O conceito de economia circular surgiu em 1989 em um artigo dos economistas e ambientalistas britânicos David Pearce e Carrie Turner. Na época, eles mostraram que a economia tradicional não levava a reciclagem em conta. Desde o surgimento do fenômeno da industrialização, nossos processos produtivos foram concebidos de maneira linear, onde a matéria-prima da natureza é extraída e dela produz-se um bem e, após o consumo, geralmente é descartado no ambiente. Além desse ciclo de uso, há a disposição de resíduos provenientes do processo de produção desse bem de consumo, bem como após a sua utilização, ou seja, o descarte. O uso dessa sistemática parte da premissa irreal de que a natureza é uma fonte inesgotável de recursos naturais, e à medida que o consumo aumenta, há também um aumento sistemático na extração de recursos naturais e, consequentemente, no desperdício gerado. Estudos sustentam que já existe um conceito de que estamos passando por um período de grave esgotamento de nossos recursos naturais e que o atual sistema socioeconômico linear, caracterizado pelo descarte do produto no final da vida útil do produto, é uma das principais causas desse esgotamento natural. De acordo com uma das principais idealizadoras do conceito de economia circular, Ellen MacArthur, o modelo econômico baseado na extração, produção e desperdício que praticamos atualmente estão atingindo seus limites físicos. Nesse contexto, a economia circular é uma alternativa para redefinir a noção de crescimento com foco em benefícios para toda a sociedade, dissociando a atividade econômica do consumo de recursos finitos e eliminando resíduos do sistema por princípio. O principal conceito da economia circular é eliminar o termo desperdício. O que antes era considerado resíduo, agora pode ser visto como matéria-prima para outro processo. Isso também deve ser mantido continuamente em ciclo fechado. Com efeito, a partir da nova perspectiva do desperdício aos recursos, temos um novo campo econômico aberto, com potencial para ser usado para um novo processo ou produto. Apoiado por uma transição para fontes de energia renovável, o modelo circular cria capital econômico, natural e social, com base nos princípios de eliminação de resíduos e poluição desde o início, mantendo produtos e materiais em uso e regeneração de sistemas naturais. Mas você pode se perguntar como a economia circular e a sustentabilidade se relacionam, certo? A economia circular tem sido amplamente discutida como uma maneira de revitalizar o processo econômico e produtivo da perspectiva de reduzir impactos no meio ambiente e aumentar a sustentabilidade. As ações recomendadas pela economia circular nos levam inevitavelmente a avaliar como essas ações têm forte relação com os conceitos de sustentabilidade, uma vez que o termo está associado a ações e atividades humanas que visam atender às necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade ambiental abrange as questões do impacto ambiental, como ações para o bom uso e manutenção dos recursos naturais. Ações ambientalmente sustentáveis são aquelas que garantem as mesmas oportunidades para gerações futuras, de maneira a não degradar o ambiente a ponto de inviabilizá-lo para gerações futuras. São exemplos de ações de sustentabilidade ambiental: utilização das fontes de energia limpa, adoção de medidas de racionalização do uso de água, adoção de reciclagem de resíduos, preservação e proteção de áreas nativas,
A sustentabilidade social incide no estímulo de relações saudáveis e desenvolvimento de todos. Visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas e na redução das diferenças sociais. São exemplos de ações de sustentabilidade social, investimento estatal em saneamento básico, implantação de projetos educativos para a população de baixa renda, oferecimento de recursos de capacitação para jovens de baixa renda e implantação de programas voltados para a solução do consumo de entorpecentes. A sustentabilidade econômica incide na busca do equilíbrio entre o desenvolvimento da sociedade, o crescimento econômico e imprescindível preservação do meio ambiente. Ações economicamente sustentáveis são aquelas que garantem manutenção de um completo ciclo de crescimento econômico duradouro, visando o estado futuro. São exemplos de ações de sustentabilidade econômica, revisão na utilização de recursos, água, energia elétrica, insumos, buscas de processos e soluções com menores impactos ambientais, busca por soluções mais baratas, replanejamento das despesas. Você deve se perguntar, mas como isso pode ser feito na prática? Bom, para além das mudanças em nossos hábitos, existem estratégias como os setores industriais e de serviços podem conduzir seus processos. Vamos a algumas dessas estratégias. A produção limpa propõe um sistema industrial que visa a sustentabilidade das fontes renováveis de matérias-primas através da redução do consumo de água e energia, a prevenção de resíduos tóxicos e perigosos na fonte de produção, a reutilização e o reaproveitamento de materiais por reciclagem de maneira atóxica e que seja mais eficiente em termos energéticos. A geração de produtos de longa vida útil, seguros e atóxicos ao homem e ao ambiente natural, cujos restos, inclusive embalagens, tenham reaproveitamento atóxico e sejam recicláveis. A produção sustentável. O termo Cradle to Cradle foi criado pelo arquiteto estadunidense William McDonough e pelo engenheiro químico alemão Michael Braungart. Os 5 pilares do Cradle to Cradle: saúde dos insumos, economia circular, energia renovável, gestão efetiva da água e responsabilidade social. Conhecido também pela sigla C2C, Cradle to Cradle significa do berço ao berço. Basicamente, é uma oposição à ideia de produção do berço ao túmulo. Ou seja, a proposta é garantir uma cadeia produtiva que seja circular. Cada ciclo deve ser um novo berço para os insumos, desde sua criação até a reutilização. Antes de nos aprofundarmos nos produtos que contam com o selo de sustentabilidade Cradle to Cradle, é importante esclarecer quais são os critérios que o definem. De maneira geral, a certificação é baseada na responsabilidade dos insumos utilizados, na segurança produtiva e na própria circularidade da fabricação ecodesign. A produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada nos processos produtivos, nos produtos e nos serviços para reduzir os riscos relevantes aos seres humanos e ao ambiente natural. Portanto, pôr em prática a produção mais limpa é ajustar os processos produtivos de maneira que seja possível reduzir a emissão e geração de resíduos, podendo ser feitos pequenos ajustes nos modelos existentes e também adquirindo novas tecnologias. E então, gostaram? Vimos que a economia circular se baseia na otimização do fluxo de mercadorias, na maximização dos recursos naturais e na minimização da produção de resíduos, com a criação de valor, o movimento de uma cadeia produtiva para outra e a criação de um novo fluxo econômico com impactos em todo o espectro social. Além disso, as ações relacionadas à economia circular não se limitam apenas aos processos industriais, mas também aos processos de serviço e outros diferentes modelos de negócio, conforme apontado por alguns pesquisadores. Assim, a economia circular e a sustentabilidade são temas bastante desafiadores para a sociedade, pois, para além das políticas públicas necessárias, lança a luz sobre o nosso comportamento, nossos hábitos de consumo e de como enxergamos nossa relação com o meio ambiente, não acham?
Fique conosco e vamos seguindo nossa super jornada na engenharia de produção. Obrigada e até mais!